Oi pessoal, lá vai eu de novo. Agora que eu tava pensando, eu pensei assim hoje. Bom, antes de eu pensar, se inscreva no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, já clica no sininho aí para receber as notificações, aquilo lá você já sabe, né? Bom, daí eu tava pensando assim, o que a Wikipédia tem a dizer sobre a Terra plana, né? Pensei hoje, o que a Wikipédia tem sobre a Terra plana? Por quê? Teoricamente uma enciclopédia, o modelo tradicional o conhecimento humano tá ali. E a Wikipédia, será que tem Terra plana? Daí fui lá, procurei, Wikipédia Terra plana, olha só o que eu achei. Você sabe o que é o modelo Terra plana que eles falam? No modelo que a gente conhece hoje, o modelo da NASA, tá? Que é aceito hoje pela ciência, a Terra é um corpo celeste, né? Ela tem um formato ovalado, mais arredondado, e o ovalado é maior no Equador, né? E ela fica girando num eixo com uma inclinação, tá? Ela faz esse movimento de rotação e também faz um movimento de translação, que é o movimento que ele faz aí, a Terra, beleza? Daí tem pessoas que estão falando, não, a Terra não é redonda, né? Não é esse modelo que a gente, desse globo. Algumas pessoas falam que ela é plana. O que é o modelo de Terra plana? O modelo de Terra plana é como se fosse uma pizza, tá? Onde o polo sul, ao invés de estar na parte de baixo, ela estaria na borda dessa pizza, tá? Alguns falam que sim, alguns falam que não, uns acreditam, outros não acreditam. Então vamos ver o Wikipédia, o que ele fala sobre a Terra plana. Olha só, vamos lá, ó, Terra plana, Wikipédia, hein? A enciclopédia livre, então eles falam que eles são uma enciclopédia, beleza? Vamos ver o que significa significado enciclopédia. O que significa enciclopédia, tá? Enciclopédia é um conjunto de todos os conhecimentos humanos, tá? E também é uma obra que reúne todos os conhecimentos humanos ou apenas o domínio deles e expõe de maneira ordenada, metódica, criando um critério de apresentação alfabético ou temático. Então, se eles falam que é uma enciclopédia, então é um conhecimento humano essa Terra plana. Por aí, vamos ver se é mesmo, né? Bom, o modelo da Terra plana é uma concepção arcaica do formato da Terra, então é antigo, tá? Não é atual. Como um plano ou disco, muitas culturas antigas concordavam sobre a cosmografia plana da Terra, incluindo a Grécia Antiga, no período clássico, e as civilizações da Idade Bronze, da Idade do Ferro, do Oriente Médio até o período helenístico, na Índia até o período Gupta, nos primeiros séculos, e na China até o século XVII, tá? Bom, é um paradigma, tá? O que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de crenças ali, tá? Vamos ver a definição de paradigma para a gente ver. Paradigma, definição. Vamos ver. Tá gostando? Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Paradigma é um exemplo que serve como modelo padrão, tá? É um conjunto de formas vocabulares que serve de um modelo de um sistema de flexão ou derivação, tá? Então paradigma é um modelo, então ele está falando de paradigma, modelo, tá? Esse paradigma também era tipicamente mantido nas culturas indígenas da América, a noção de terra plana, abobadada pelo firmamento que torna uma tigela invertida. Era comum em sociedades anteriores as leis científicas, tá? Da gravitação universal. Então, a gravitação universal foi uma lei que realmente já mudou todo o conceito que a gente tem de terra plana, tá? A lei da gravitação universal é basicamente uma massa atrai a outra por uma força, tá? Então, um planeta está atraindo o outro, tá? Por essa força. Bom, a ideia de uma terra esférica apareceu na filosofia grega de Pitágoras, né? No século IV a.C., embora a maioria dos pré-socráticos tenha mantido o modelo da terra plana, tá? Então, a ideia da terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras. Então, a partir do momento que começou um domínio maior da matemática, esse modelo da terra esférica foi criado no século IV a.C., embora a maioria dos pré-socráticos tenha mantido o modelo plano da Terra, tá? Aristóteles forneceu uma evidência para a forma esférica da Terra com bases empíricas em torno de 330 a.C. O conhecimento da Terra esférica começou a espalhar gradualmente a partir de então. Na era moderna, teorias pseudocientíficas da Terra plana foram adotadas por grupos cada vez maiores, né? Cada vez mais por indivíduos não afiliados, usando as mídias sociais. Opa, é agora, meu Deus, é agora, a gente tá aqui, mídia social. As teorias atuais que defendem os modelos da Terra plana são totalmente rejeitadas pela comunidade científica, indiscutivelmente. Bom,
Então, falando um pouco de história, a ideia da Terra esférica surgiu na filosofia grega. Então a gente está falando que o modelo da Terra esférica foi 400 anos no século VI, tá? Com Pitágoras, antes de Cristo. Então 600 anos antes de Cristo, embora a maioria dos pré-socráticos tivesse mantido esse modelo. Então aqui vai dar mais detalhes. Na Wikipédia, apoia a Terra plana. Bom, aí falam algumas civilizações. Os mesopotâmicos eram retratados um disco flutuando. Nos pensamentos primitivos egípcios e mesopotâmicos, tá? Nessa região do mundo, o mundo era retratado como um disco flutuando no oceano. Um modelo semelhante é encontrado no relato homérico no século XVIII a.C. O oceano é o corpo de água personificado que envolve a superfície circular da Terra. É o engenheiro de toda a vida possível em todos os deuses. Então, está falando da Grécia também aqui, basicamente é isso que a gente já tinha falado. Os poetas, tanto Homero quanto Hesíodo, descreveram uma cosmologia no disco de estudo de Aquiles, essa tradição poética. Fala dos filósofos também, falando que Tales de Mileto, bom, quem acreditava dos filósofos, tá? Tales de Mileto, 550 a.C., de acordo com várias fontes, Leucipo, 440 a.C., Demócrito, de acordo com Aristóteles, tá? Tales de Mileto pensou que a Terra flutuava sobre a água com um tronco, tá? Tudo isso eram visões também bastante limitadas de mundo, né? Então eram modelos teóricos baseados numa visão de um conhecimento daquela época. Nessa época a matemática já estava bastante evoluída, né? A gente sabe aí que a gente tem construções dessas épocas com cálculos matemáticos muito avançados, tá? Então já se conhecia bastante matemática nessa época, tá? Bom, aqui vai falar um pouco das civilizações asiáticas. Estou vendo o Wikipedia aqui, que é grande o texto, é super interessante, mas assim, aqui ele dá alguns exemplos, né? Que é interessante esse caso aqui. Alguns experimentos que foram feitos para o modelo da Terra esférica, um deles foi o famoso de colocar em uma cidade colocar um objeto em uma cidade, uma estaca, e a 400 quilômetros em outra cidade colocar esse mesmo objeto. E o que foi visto? Foi visto que a sombra desse objeto ela mudava no tempo, ok? Perfeito? Esse teste foi basicamente feito por Eratóstenes, tá? Em 246 a.C. Ele pegou uma cidade, colocou um objeto reto, 90 graus, em relação ao solo, e na outra cidade o mesmo objeto. E viu o seguinte, que esses dois objetos apresentavam sombras em ângulos diferentes em determinado horário, tá? Então a sombra dos objetos eram diferentes. Exemplo, um deles o Sol estava em cima do objeto, então a sombra não tinha sombra. O outro, como ele sugeriu que tivesse essa inclinação da Terra, ele conseguiu medir essa sombra com um ângulo específico, tá? Se fosse no modelo terraplanista, né, também funcionaria, porque no modelo Terra plana, uma grande diferença é que o Sol ele não é esse objeto gigantesco que a gente vê. Ele simplesmente é um corpo pequeno, ele é uma fonte de luz. Então quando você tem uma fonte de luz incidindo em cima de um objeto, a sombra dessa fonte de luz ela vai ser basicamente paralela ali, né? E quando você tem esse objeto de luz um objeto distante, esse ângulo desse objeto sobre aqui vai causar sombra, tá? Então aí é uma grande força aqui na teoria da Terra esférica, é utilizado, mas também no modelo da Terra plana isso poderia ser válido. Opa, será? O que você acha aí? Tá? Aqui é só pra gente pensar, tá? Não tem nada. Poderia ser válido. O que você acha? Válido ou não válido? Então outra coisa também que usou muito no modelo da Terra plana, né, e da Terra esférica, é o desaparecimento de objetos em alto mar, né? Quando você vai olhando um objeto, ele vai sumindo com o tempo, tá? Isso é causado por um efeito, basicamente, de refração, tá? Então, quando o objeto vai ficando mais distante, ele acaba a superfície fazendo refração e esse objeto não fica mais visível ao olho nu. Quando você usa uma lente mais poderosa, esse objeto você consegue enxergar esse objeto, tá? Basicamente relacionado à lente, não ao objeto sumindo, que era um grande argumento, né? Da Terra esférica. Outro argumento são os eclipses, né? Mas o eclipse é a sombra da Terra
na Lua, é a sombra da Terra, né? Tipo, o Sol está atrás da Terra, ele incide sobre a Terra, e essa sombra que é feita na Lua é o eclipse, né? Porém, no modelo da Terra plana, eles dizem o seguinte, que o Sol está muito alto, e a Lua, ela tá entre o Sol e a Terra. O Sol está aqui, a Lua está aqui e a Terra está aqui, tá? Então, esse eclipse da Lua, basicamente é a Lua entrando na frente do Sol. Opa! Será? Não será? Queria a sua opinião aí, tá? Aqui é tudo novidade. Então, na Wikipédia fala bastante disso. Tá falando aqui dos modelos, de como surgiu esses modelos, desse grupo realmente que tá aumentando cada vez mais usando redes sociais, né? E é alguma coisa assim, é um grupo, teoricamente, que está indo contra a ciência aceita, né? E trazendo informações novas que começa a se avaliar. Opa, peraí, será que toda essa teoria, esse modelo da Terra esférica, ele é plenamente aceitável? Ok, mas por que tem algumas coisas que estão acontecendo novas, assim, que também pode ser explicado por um ou outro modelo? Então, realmente, são modelos aí, tá? Então, a gente está trabalhando de modelos. O que mais nós temos aí? Nós temos uma continuidade em estudos, né? Todo mundo gerando imagens novas, todo mundo, muitos modelos afirmando, inclusive, o modelo tradicional. Por exemplo, um deles é porque algumas constelações, né? Elas são observáveis de todas as regiões da Terra, algumas constelações do Polo Sul. Que isso já, assim, fortalece muito o modelo nosso tradicional, tá? O modelo que a gente conhece da Terra esférica. Então, estamos aí trazendo novidades. E é interessante porque a melhor forma da validação de um modelo, né, é a contraprova dele. Quer dizer, quando você consegue, nesse modelo, explicar plenamente todos os fatos, né, com esse modelo, e não, basicamente, não tem abertura para contestação, né? Quando esse modelo pode ser explicado de duas formas, o que é sempre feito? Naturalmente, a ciência ela vai caminhar usando o modelo atual, né? Algumas revoluções científicas acabam ocorrendo não por evolução, mas por revolução, né? Então, por exemplo, esse modelo que a gente tem hoje do heliocentrismo, né? Ele foi um modelo que foi ganhando espaço até o momento de ter um aceite geral de todo mundo em 1500, 1560, que esse modelo seria o modelo usado a partir dali, né? Isso realmente tem bastante fator de aceite de grandes grupos sociais, né? O movimento, todos os cientistas aceitam essa informação juntos aí, tá? Então é isso que eu queria colocar para você aí. A Wikipédia, que é uma enciclopédia, ela cita, né, é bem extenso a documentação dela sobre o modelo da Terra plana, né, e tá aí, tá disponível aí essa informação aí aberta, né. Outra coisa interessante para a gente falar, tá, que na Enciclopédia Americana de 1958, a gente tá falando em uma enciclopédia americana, né? É enciclopédia mesmo, nessa época não tinha ainda Wikipédia, né? Ele cita o seguinte, ó, tá dizendo o seguinte, ó, as áreas, tá, com um domo a 1.500, não, ó, exatamente essa frase, depois eu vou colocar no vídeo aqui pra gente ver, ó. Esses voos, né, provou nessas áreas com um domo a 13.000 pés de altitude, numa latitude de 80 graus sul e 90 graus né, leste. Então, ó, enciclopédia falando nisso, né? A gente falou da Wikipédia, mas na enciclopédia americana existia em 58, tá? Esse texto falando, né? É isso daqui, tá? Falando que tem um domo na Terra a 13.000 pés de altura. Bom, não sei como ele foi escrito, mas é um texto que tá nessa enciclopédia de 58. Então, muita informação, né? Muita informação aí, continuando. Isso não tá mais hoje, acho que foi removido da enciclopédia atual, nem enciclopédia tem mais, né? Mas simplesmente foi. Mas realmente tem essa frase bem: um domo a 13.000 pés de altura, tá? Aqui tá nessa posição específica que foi relatado nessa enciclopédia. Agora,
carece de mais fontes para entrar um pouco mais nisso. Você acha? Já conheci a enciclopédia, o que você acha? Faz sentido? Não faz sentido? É uma informação, né? A gente está falando de enciclopédia, assim. Muita coisa que já passou por enciclopédia já não é mais válido, né, hoje no mundo. Então, a gente tem algumas coisas que foram provadas ao contrário, né? Tudo isso, mas queria aí a sua opinião, o que você acha? Se, primeiro, será que isso pode ainda ter alguma validade, sendo que já esteve numa enciclopédia de conhecimento humano, né? E a Wikipédia aí trazendo essa informação adicional aí sobre isso que vem crescendo cada vez mais aí nas redes sociais, pelo menos, né? Esse movimento da Terra plana aí, tá? Espero ter gostado, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui é mais informações extras aí. Tchau pra todo mundo. Tchau, quiser falar a favor, contra, escreve aí, fica à vontade. O importante é liberdade de expressão. Tchau.